Uma alegria estar com vocês nessa manhã, especialmente uma manhã como hoje, onde celebramos a Páscoa. E é justamente sobre a Páscoa que eu quero falar com vocês hoje. Quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em João 13, 1. Um versículo apenas a gente vai ler. João 13, 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Esse texto fala já da preparação ainda da Páscoa, dizendo que Jesus, tendo nos amado, amou-nos até o fim. E é impressionante como a gente precisa sempre falar de novo sobre a Páscoa, sobre o Natal, porque eu sei que é comum o que eu vou dizer aqui para vocês, mas é importante a gente lembrar. A gente está sempre esquecendo da essência das coisas. E especialmente na cultura em que a gente vive, as pessoas desfiguram as festas. Para que existem as festas? Para que existem os marcos? Para nos lembrar da essência de alguma coisa, não é isso? Por que a gente comemora o aniversário? Para lembrar da importância daquela vida, daquela pessoa. Por que a gente comemora o Natal? É para lembrar do nascimento de Jesus. E aí, o Natal vira festa, bebedeira, presentes, a Páscoa vira ovo de Páscoa, coelhinho, nada da essência do assunto. E a gente precisa sempre se lembrar, porque o Natal e a Páscoa juntos, eles mostram o significado da vida e da morte de Jesus. E na minha opinião, uma opinião pessoal aqui, a Páscoa é ainda mais importante do que o Natal, embora na nossa cultura o Natal é que seja celebrado como uma grande festa anual. Eu acredito que a Páscoa, embora o nascimento de Jesus seja tão importante, ele veio ao mundo, a Páscoa mostra a essência do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse vindo, mas não tivesse morrido na cruz por nós, não estaria completo, não teríamos alcançado a salvação que temos hoje, amém? Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o significado bíblico da Páscoa, especialmente sobre o significado que essa festa traz para as nossas vidas. O que é que muda na sua vida? As respostas que Deus nos dá para as questões mais essenciais da vida. Então, a Páscoa no Antigo Testamento, vou só fazer uma recapitulação muito rápida aqui, não é? Você sabe que primeiro ela era comemorada pelo povo de Deus no Antigo Testamento como uma celebração da libertação da escravidão do Egito. Aquele povo, depois de tanto tempo escravizado no Egito, quando Deus os tira dali, é um momento de libertação, é um momento de criar-se uma identidade, criar um povo e preparar para eles um destino. Então a Páscoa é a essência do povo judeu, do povo hebreu, não é? Aquilo foi o momento em que tudo foi mudado na vida deles, eles receberam liberdade, receberam restauração, receberam uma identidade como um povo e uma história para construir. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Jesus, ele morre na semana da Páscoa, ressuscita no domingo, primícias, e a Bíblia diz, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, de novo, é um símbolo para nós, de libertação, de restauração. É um momento em que Deus começa uma nova história, prepara um povo com um destino e com um propósito, com uma identidade, amém? E nós estamos aqui por quê? Porque Jesus morreu na cruz, e porque Ele ressuscitou e tem vida para nos dar, e todos nós temos recebido da vida e do poder da ressurreição, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e foi o poder que trouxe ressurreição na sua vida também, amém? Então é por isso que nós estamos aqui, e eu quero então mostrar para você as respostas às perguntas essenciais da vida que nós temos por causa da morte e ressurreição de Jesus. Eu quero que você pense na sua vida como cristão, como alguém que ama a Deus, e entenda como as questões mais importantes da existência, que são a identidade, o propósito e o destino, são respondidos através da morte e ressurreição de Jesus. Todo mundo precisa entender qual é a sua identidade,
qual é o seu propósito, qual é o seu destino. Concordam comigo? E as pessoas passam boa parte da vida tentando entender isso. Quem sou eu? De onde vim? Para que eu estou nesse mundo? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? São as perguntas essenciais da existência humana. Quem não consegue entender isso, tem uma vida pobre, medíocre, tem uma vida conturbada, porque não entendeu a essência da vida. E é triste a gente ver que às vezes a gente só consegue entender lá no fim, né? Depois de muito tempo batalhando para entender as coisas, a gente vê que a vida passou. Existe uma frase de um poeta que ele dizia assim: onde está a vida que perdemos vivendo? Se nós não entendemos nossa identidade, nosso propósito, nosso destino, a gente perde a vida vivendo. Enquanto a gente está buscando entender as coisas, a gente está gastando a vida que Deus nos deu. Mas graças a Deus que você tem uma identidade, você tem um propósito, você tem um destino, e tudo isso garantido pela morte e ressurreição de Jesus na cruz. Amém? Eu vou falar então sobre esses 3 aspectos. Em primeiro lugar, a sua identidade. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem você é hoje então? Filho de Deus. Por que você pode dizer isso com tanta alegria, com tanta ousadia? Por que você pode ter essa coragem de dizer assim: eu sou filho de Deus? É porque você é muito bom, você é exemplar, você nunca pecou. Não, é porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, nos alcançou lá onde estávamos, do jeito que estávamos. Alguns aqui talvez com uma vida até mais organizadinha, talvez não estivessem tão aparentemente perdidos assim, outros com uma vida destruída. Jesus foi lá e nos achou, no lugar em que nós estávamos, do jeito que nós estávamos. Ele nos amou. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a Páscoa nos mostra o amor de Deus por nós e o desejo dele de nos aproximar. Tudo aquilo, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, faz parte do grande plano de Deus de nos trazer de volta para Ele. Havia uma barreira causada pelo pecado que precisava ser destruída. E a única maneira, o plano perfeito que Deus preparou, foi a morte de Jesus, o santo pagando pelos pecadores, aquele que nunca pecou e que não merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte, e quem não pecou não precisava morrer. Então Ele morreu por nós, para que nós não precisássemos passar por isso e pudéssemos ter de novo então comunhão com Deus. Então aqui existe uma boa e uma má notícia. É boa para quem crê, para quem entrega a sua vida a Jesus, para quem reconhece o seu sacrifício, mas é uma má notícia para aquele que permanece na sua dureza de coração e não busca Deus hoje. Mas se você buscar, qual é a sua identidade? Sua identidade é de filho de Deus, amado por Deus. Sabe você mesmo, do jeito que você é, com seus pecados, com seus erros, com as suas fraquezas, com as suas incoerências, qual é a sua identidade? Filho de Deus, amado por Deus. É isso que faz de você alguém tão especial nesse mundo hoje. Você é filho de Deus, e é por causa da graça de Jesus. Não é de maneira alguma por algum mérito nosso. Nós precisamos entender o que é que define nossa identidade. São seus erros do passado que definem quem você é? Sabe, eu entendo que as pessoas que às vezes passam por uma tragédia, por uma história muito difícil, muitas vezes eles gostam de testemunhar daquilo que Deus fez. Isso é ótimo. Mas é importante sempre você lembrar, a sua identidade não é de ex isso, ex aquilo. Você não é um ex-bandido, um ex-adúltero, um ex sei lá o quê. Você é um filho de Deus agora. Amém? E é isso que define nossa identidade. Não é o que as pessoas pensam sobre nós, não são as dificuldades que nós passamos. Não é a sua história. É o amor de Jesus por você. É o fato de Jesus morrer por você. Amém? Eu vi certa vez uma ilustração de um cirurgião plástico. Nos tempos antigos, a cirurgia plástica não era tão usada, tão popular como hoje, no sentido de se procurar
embelezar, retardar o envelhecimento, etc, etc. Ela era usada muito mais para corrigir defeitos mesmo. Às vezes a pessoa tinha um acidente, por exemplo, que causava uma deformação, precisava de uma cirurgia plástica para correção daquele problema, né? Ou às vezes ela nascia com algum problema mais sério que precisava de uma intervenção e a cirurgia plástica então corrigia isso. E um certo cirurgião, ele contava que ele percebeu 2 tipos de reação completamente diferentes. Algumas pessoas, depois de terem aquele problema sério corrigido por uma cirurgia, se tornavam mais alegres, mais felizes, mais confiantes, a sua autoestima mudava. E outras pessoas, mesmo tendo a correção daquele problema, continuavam infelizes, se sentindo feias, se sentindo inadequadas, do mesmo jeito que antes. Alguns mudavam a sua percepção, a sua visão de si mesmo, a sua identidade. Outros, apesar de terem o problema corrigido, continuavam se achando feios. O problema que estava causando ali algum incômodo foi retirado, foi mudado, foi corrigido através da cirurgia. Mas a pessoa não conseguia se ver da maneira nova. Ela ainda mantinha a sua autoestima do tempo antigo. Então eu quero dizer para você, não permita que uma identidade errada esteja sendo colocada sobre a sua vida. Não permita que a sua história, os pecados do seu passado, os erros que você tenha cometido, ou seja lá o que for, estejam definindo a sua identidade. A sua identidade é de filho de Deus, amado por Deus. Amém? E é isso que nos faz tão preciosos hoje. Estamos aqui porque temos uma identidade. Lá em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus está dizendo, vamos nos chegar confiadamente diante do trono da graça. Quando você chega diante de Deus, você não está chegando diante do trono do juiz. Você está chegando diante de um trono de graça. Deus te recebe, Ele te vê, Ele olha para você, a identidade que Ele vê em você é a identidade de alguém lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue de Jesus, comprado pelo sangue de Jesus. É o amor de Jesus que determina a maneira como Deus olha para você. Então, a Bíblia diz para a gente ser ousado. Você se sente ousado quando entra na presença de Deus? Ou você acha que isso é até inadequado? Não, Deus é tão santo, eu tenho que entrar bem quietinho. Quem sou eu? Eu vou entrar meio com medo. Não, você é filho. E filho é folgado. Quem tem filhos aqui? Tem algum filho que não seja folgado? Você não era folgado quando você era pequeno, não? A gente é folgado. Eu tive que comprar alguma coisa ali numa loja justamente ontem, e eu fui no shopping, e lotada a loja, cheio de gente com criança. E as crianças só, pai, pai, e o outro lá, mãe, mãe. O filho sabe que é aceito, por isso que ele é folgado. Você precisa ter liberdade para entrar na presença de Deus, amém? A sua identidade é de filho e de filho amado. Segundo ponto que eu tenho para vocês aqui, nós temos a nossa identidade. A outra resposta que a ressurreição de Jesus nos dá é sobre o nosso propósito. A identidade determina o propósito. O propósito tem a ver com o que é que eu estou fazendo nesse mundo. Por que eu estou aqui? Por que a minha vida é importante? Qual é o significado da minha existência? E aqui, mais uma vez, quando nós olhamos para os aspectos externos, é muito difícil alguém se sentir confortável com o seu propósito. Por quê? Quem aqui é realmente importante nesse mundo? Você morrer hoje, que diferença vai fazer para o mundo? Você não se sente pequeno diante de um mundo que tem 7 bilhões de pessoas? Você é só um deles. No meio de 7 bilhões, quando um morre, sobram 6 bilhões 999 milhões. Bom, não consigo nem lembrar o número exato aqui. Quando você vê o tamanho dos problemas do mundo, você não se sente pequeno? E a sua vida é importante mesmo? E
quando a gente envelhece? O neto está envelhecendo. Barba branca já. Paola, não dá para negar que está envelhecendo, fez aniversário ontem, né, Paola? Você continua sendo importante quando você já não é tão jovem? Não tem tanta saúde, tanto vigor? Você é importante? Qual é a sua graduação? O que você estudou na vida? Você é importante para o mundo? Se você olhar para essas coisas, talvez você comece a se sentir insignificante, comece a entrar em crise. Muitas pessoas entram em crise, passam por crises na medida em que vão envelhecendo. Pessoas entram em crise quando eles eram muito importantes porque tinham um bom dinheiro numa certa época, de repente perdem aquele bom emprego, de repente estão aposentados. E as pessoas entram em crise. Qual é a minha importância? Qual é o propósito da minha vida? Quero dizer para você, é Jesus quem dá o propósito da sua vida, amém? É Jesus quem define o valor da sua vida. É a sua identidade que nós falamos agora há pouco, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, trazido para ser parte da família de Deus. Você tem um propósito eterno para cumprir nesse mundo. E esse propósito eterno vale para todas as etapas da sua vida, vale para a sua juventude, vale para a sua velhice, vale para quando você tem dinheiro, para quando você não tem dinheiro, vale se você é alguém que estudou muito ou alguém que não estudou. Eu conheci pessoas na igreja, e aqueles que já têm algum tempo de vivência cristã, com certeza também podem testemunhar isso, pessoas extremamente simples, pouquíssima cultura. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que aprendeu a ler com a Bíblia. Depois de idosa já, a pessoa se converteu e era analfabeta. Com 70 anos de idade era analfabeta. Aprendeu a ler porque queria ler a Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Essa pessoa tem um propósito? Ela é valiosa? Ela é importante? Sim. Quantas vezes eu vi pessoas assim sendo procuradas no final do culto? Irmã, por favor, ore por mim. E por que as pessoas pediam para ela orar? Porque ela tinha comunhão com Deus. E era a sua comunhão com Deus, a sua experiência com Deus que fazia com que ela tivesse um propósito. E quantas vezes eu vi pessoas no auge da sua saúde, da sua juventude, no auge da sua condição financeira, indo lá pedir oração para a irmãzinha que não tinha nem cultura, não era jovem, já tinha gasto boa parte da sua juventude, da sua vida, porque as pessoas olhavam para ela e viam, existe um propósito aqui. Essa pessoa é alguém que ama a Deus, ela é importante, eu preciso da oração dela. Você vai ser sempre importante em todas as fases da sua vida. E não porque você é importante para o mundo, não é por causa da sua graduação, não importa se você estudou, se você não estudou, se você é jovem, se você é mais velho, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. O que determina o seu propósito é o fato de que você foi chamado para servir a Deus. Você tem algo eterno dentro de você e que esse mundo precisa desesperadamente. Todo mundo aqui concorda que o mundo precisa de Jesus? Que o mundo precisa do amor de Deus, que o mundo precisa conhecer a Deus? Pois é, esse depósito está na sua vida. Isso está sobre você, você conhece a Deus. Você conhece o amor de Jesus. E isso faz de você alguém tão precioso, tão importante, tão necessário nos dias de hoje. Amém? E muitas vezes esse propósito vai se expressar em coisas grandes que você vai fazer para Deus. Em outros momentos, esse propósito pode se expressar simplesmente quando você, no final do culto, ora por alguém. Quando você, no seu dia a dia, pode falar de Jesus para um amigo, para um vizinho, para alguém que você talvez nem conheça. Isso ninguém rouba de você. Em todas as fases da sua vida, você está sendo importante, você tem um propósito simplesmente porque o poder da ressurreição te alcançou e você foi mudado por isso. E esse poder pode ser transferido, pode ser levado a outras pessoas através da pregação do Evangelho. Amém? Não tem limites para a sua vida. Você é muito importante, sim. O dia que você morrer, a gente vai perder muito, porque existe uma riqueza da glória de Deus sobre a tua vida. Nós temos um propósito porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E transformou as nossas vidas nos 6 filhos de Deus.
Eu tenho um propósito determinado pelo Pai. Pode ser reconhecido em alguns momentos, pode não ser. Eu tenho um propósito. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, do mesmo jeito que a gente, às vezes, subestima a nossa identidade e deixa que questões pequenas influenciem a nossa identidade e a gente não se vê como filho amado, quando a gente fala do propósito também, pode ser que você esteja desperdiçando, deixando de valorizar o seu propósito aqui, porque você tem problemas de autoestima, porque você se sente pequeno, porque você se sente culpado, não recebeu completamente a graça de Deus, fica olhando para os erros do seu passado, porque você fica se comparando com outras pessoas lá fora que estão fazendo grandes coisas. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que olhar para dentro de si, falar com Deus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer da minha vida? E a sua vida é importante. Deseje servir a Deus. O seu propósito nesse mundo aqui é servir a Deus. Amém? Lá em João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus te deu um propósito. Ele te chamou para que você dê frutos. Em todas as etapas da vida, você vai dar frutos. Até mesmo quando a gente está mais velho e não consegue fazer muita coisa, a sua presença como alguém que ama a Deus, que conhece a Deus, a sabedoria que Deus derramou sobre a sua vida, a sua história com Deus é suficiente para que você seja importante onde você está. Amém? Nós temos na nossa igreja lá uma irmã muito amada, a pastora Maria Alice. Ela está um pouquinho idosa já e com algumas dificuldades de locomoção. Nem sempre ela pode ir estar nos cultos tão ativa como antes. E outro dia eu estava conversando com ela e dizendo para ela: Maria Alice, você ainda é muito importante nessa igreja. A sua presença aqui, as pessoas poderem olhar para você e ver uma história de alguém servindo a Deus com fidelidade até a velhice. A sua presença é importante aqui. A sua presença é um modelo para outros. Você está ensinando até quando você não está falando nada. Você está ensinando com a sua vida. Então você tem um propósito para qualquer etapa da sua vida. Os mais jovens aqui, os mais velhos, os que têm mais dinheiro, os que têm menos dinheiro. Deus deu um propósito a você. Deus disse para você que Ele te chamou para que você dê frutos. Então não se conforme em não dar frutos para o reino de Deus em qualquer época da sua vida. Não se conforme com isso. Em qualquer etapa da vida, você precisa frutificar. Você tem um propósito eterno. Sua vida é importante para Deus e é importante para as pessoas que estão nesse mundo precisando conhecer o amor de Deus que eles conhecem através da sua vida. A maior parte das pessoas não vai pegar uma Bíblia para ler. Elas vão ver Jesus primeiro em você. Depois de verem Jesus em você, eles vão se interessar em descobrir como é que você chegou aí. E aí eles vão procurar a Bíblia para saber como é que você chegou aí. De onde vem essa paz que você tem no momento em que você passa por dificuldades? De onde vem essa convicção que você tem na hora que você enfrenta lutas que parecem gigantes e você continua confiante? Eles vão querer saber como é que você chegou aí. Eles vão querer ter o que você tem. E aí eles vão abrir a Bíblia para ler. Aí eles vão abrir o coração para o Evangelho. Aí eles vão entender o poder da ressurreição. Amém? Então, Deus demonstra claramente qual é o seu propósito. Libertação, restauração, vida. O propósito de Deus para a sua vida, você seja um canal também dessa libertação, dessa restauração para outras pessoas. Que você sirva a Deus por todos os dias da sua vida. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Você precisa experimentar essa vida abundante para que ela seja tão forte em você, tão rica, tão exuberante, que transborde e alcance outras pessoas. Você só precisa ser. E aquilo que você é vai se expressar no que você faz. Quanto mais você for cheio do Espírito, quanto mais você for tocado pela graça de Deus, quanto mais você for um servo de Deus,
mais isso tudo vai se expressar na maneira como você vai lidar com as pessoas, seja aqui dentro da igreja, seja lá fora. Deus vai usar a tua vida. Você tem um propósito, amém? Por fim, a gente vê aqui o destino. Se é tão importante a gente saber a nossa identidade, para que a gente saiba quem a gente é tão importante saber qual é o nosso propósito para entender como é que nós devemos viver aqui. É muito, muito importante você saber qual é o seu destino, para onde é que você está indo, amém? Então, a morte de Jesus na cruz garantiu o seu destino. E eu quero dizer para você uma coisa: pode ser que você subestime um pouco a sua identidade, como eu falei, e isso vai te trazer algum prejuízo. Pode ser que você subestime o seu propósito, isso vai te trazer algum prejuízo, você não vai viver tudo o que você poderia viver aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa: o seu destino está garantido por Jesus. Amém? O seu destino está garantido por Jesus. A gente pode viver aqui uma vida para Deus, consagrando nossa vida a Deus, dedicando nossa vida, nos gastando para servir a Deus, porque além de sermos muito abençoados fazendo isso aqui, nós temos um destino eterno garantido. Está tudo preparado, gente. Está tudo preparado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado, acabei, preparei tudo. Não há nada que você vá fazer neste mundo que vai mudar, que vai melhorar. O céu não vai ser melhor se você for um bom filho de Deus aqui. E você não vai ficar num céu de segunda classe também, se você não for tão dedicado. Não tem classe econômica lá, tá bom, gente? A gente vai estar na presença de Deus. Um dia nós veremos face a face. Hoje nós vemos ainda como por espelho, mas um dia vamos ver face a face. Hoje nós estamos aqui lidando com as fraquezas, com as imperfeições da nossa carne, lidando com o pecado. Mas um dia estaremos completos na presença de Deus, restaurados, corpo glorificado. O seu destino foi preparado por Jesus. Quando Deus libertou o seu povo lá no Egito, eles seguiram para a terra prometida. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou e chamou para si um novo povo, ele também nos preparou para uma terra prometida. Só que essa realmente perfeita, amém? Deus tem algo melhor para nós. Deus nos mostrou uma direção, preparou o caminho para aquele local que nós não conseguíamos chegar. O tempo todo, o propósito de Deus é nos trazer para perto dele. Ele quer que você esteja perto dele hoje. Ele quer que você o conheça hoje, que você o experimente hoje, mas ele preparou algo perfeito, onde um dia nós vamos ver a Deus face a face. Amém? Então, seu destino está garantido pela vida de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Aqui nessa vida nós ainda estamos sujeitos a lutas, dificuldades, podemos passar por desertos. O povo, quando lá no Egito saiu rumo a uma terra prometida, eles não chegaram imediatamente lá. Eles tiveram que passar antes por um deserto. Nós passamos por desertos aqui nessa vida, mas nós vamos chegar lá. E a garantia disso não é a sua qualidade, não é a sua resposta. A garantia está no sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Amém? Quando, voltando lá para o Egito, para a primeira Páscoa, o anjo via o sangue, aquela família estava liberta. Alguns eram muito bons, outros não tanto. Alguns eram melhores, outros eram não tanto. Não importava. O sangue está ali, ele está salvo. Hoje, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. É Ele quem garante o seu caminho e a sua entrada na vida eterna, na presença de Deus. Amém? O apóstolo Lamartine citou outro dia que uma pessoa, um ateu, na Inglaterra, ele dizia assim: eu não creio em Deus, mas eu sinto saudade dele, eu sinto falta dele. Um ateu não crê em Deus, mas ele diz assim: eu sinto falta dele.
ele sente o vazio, ele sente a ausência, ele gostaria, ele tem inveja de você que pode crer. Foi o que ele estava expressando. Você tem algo maravilhoso. Você tem a presença de Deus na sua vida. E você tem um destino eterno para viver na presença de Deus. Amém? Tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz. Não é por obras. Engraçado que essa questão das obras é tão difícil da gente entender, não é? Porque na prática, gente, a graça é uma coisa estranha. A graça não é comum na vida. Não existe graça normalmente na história aí fora. Eu sempre digo, desde pequeno a gente ensina o filho. Passar de ano vai ganhar bicicleta. Não passou, não vai ganhar. A gente ensina com uma boa intenção, procurando estimular o filho a ser responsável, a ser dedicado, mas a gente ensina sempre o seguinte: mereceu, vai ter, não mereceu, não vai. E a regra do mundo é essa mesmo: trabalhou, vai ter salário, não trabalhou, não vai. Se dedicou, vai ter uma promoção, não se dedicou, não vai. Existe uma necessidade no mundo natural aqui de que se premie o esforço e a dedicação. Sim ou não? O jogador que treinar mais, ele vai estar mais apto na hora de ir para o jogo oficial. Mas quando Jesus vem e traz a graça, quando Ele morre na cruz por nós, e é só Ele quem faz isso, não tem nada a ver comigo, é Ele quem morre na cruz, é só Ele quem pode ressuscitar, é só Ele quem pode perdoar, e eu só preciso crer. Aí eu digo assim, peraí, cadê a outra parte? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo mais? Não, eu tenho que merecer. Eu costumo contar, porque foi muito forte isso na minha vida, quando eu me converti, eu demorei para entender a graça. Eu não conhecia nada de Bíblia, me converti aos 17 anos, e eu não entendia nada sobre a graça. E eu cometi um erro na minha mente, que foi o seguinte: eu dizia assim, tá bom, eu entendi o Evangelho, Jesus morreu por mim, é pela graça. Não fui eu que fiz isso, foi Ele. Agora eu preciso provar que Ele fez um bom negócio. Olha só, a mente condicionada pela necessidade do desempenho. Eu dizia assim, tá bom, Jesus morreu por mim, foi de graça, mas agora eu preciso provar para Ele que Ele fez um bom negócio ao morrer por mim. Eu preciso trabalhar muito para Deus, eu preciso ser fiel. E eu comecei a entrar num sistema legalista no meu interior, onde eu tentava merecer aquilo que eu não mereci. Eu tentava merecer a salvação que Ele me deu de graça. Então eu quero dizer para você, sirva a Deus, seja dedicado, seja fiel, busque santificação, mas tudo lembrando-se da graça. Não tente fazer algo para merecer o que Jesus já te deu. O seu destino eterno foi conquistado por Jesus na cruz. Amém? Ah, então você está dizendo que eu posso ser relaxado? De jeito nenhum. Se você for relaxado, você vai perder muita coisa aqui nessa vida. Eu estou dizendo para você que você pode pecar? De jeito nenhum. O pecado tem consequências. Eu estou dizendo para você não servir a Deus com dedicação? De jeito nenhum. A Bíblia fala para a gente ser fervoroso, mas sempre movido pelo amor e pela consciência da graça de Deus. Ele nos amou e nos buscou quando a gente não era nada. Ele pagou o preço pelos nossos pecados quando a gente não era nada. E Ele preparou um destino eterno abençoado para você quando você não era nada. Ele te amou e ponto. E não tem nada que a gente possa fazer para amplificar o amor de Deus por nós. Todo o bem que eu tentava fazer, toda a dedicação que eu tinha, não fazia Deus me amar mais. Eu já era completamente, perfeitamente amado por Deus. Amém? Então eu quero dizer para você nessa manhã, você tem uma identidade, você tem um destino. Jesus já preparou o seu caminho, transformou você em alguém com um propósito aqui nessa vida. A sua vida tem valor, a sua vida tem valor para Deus, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida, e isso só é possível porque ali na cruz Jesus morreu, e não somente morreu, mas ressuscitou, porque o poder estava sobre Ele. O poder da ressurreição é o mesmo poder que você experimenta hoje, para viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Então eu quero fazer um desafio a você, para que seja uma manhã de consagração, que essa Páscoa seja diferente, e as próximas, você sempre comemore
lembrando-se do que é que Jesus fez na cruz e como isso impacta a sua vida, como isso responde às perguntas mais essenciais da tua vida. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé um instante. Coloque seu coração diante de Deus nessa manhã. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Qual foi a mensagem que Deus colocou no seu coração nessa manhã? Onde é que Deus quer mudar algo? É a sua identidade? Talvez você não consegue se ver plenamente como alguém amado por Deus, importante para Deus. Você ainda se olha segundo a sua história, o seu passado, as coisas que você sofreu? Você se sente pequeno porque no mundo talvez você tenha se sentido assim? Não, você é filho de Deus. O seu propósito, você vive nesse mundo já com um propósito de ser usado por Deus, servir a Deus? Ou você se converteu, veio para a igreja, gostou, achou bacana, mas continua vivendo segundo os mesmos propósitos de antes, talvez só para ganhar dinheiro, só para melhorar a sua vida material? Ou você já tem consciência de que há um propósito eterno e onde você está, você é um filho de Deus, expressando as realidades de uma vida com Deus? Você já deseja profundamente ser usado por Deus? Ou você está satisfeito em apenas estar bem de saúde, estar com a conta financeira razoavelmente equilibrada? Hoje é um dia de consagração para a tua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, essa manhã é uma manhã que nós queremos consagrar a Ti, ó Deus. Nós falamos muito sobre aquilo que o Senhor faz na nossa vida, mas tudo isso nos leva a Te adorar, reconhecer que tudo vem de Ti. Tudo o que temos, o que somos, o que seremos, nosso destino eterno, garantidos pela morte e ressurreição de Jesus. Meu Deus, que essa compreensão mude a nossa vida aqui, faça com que nós saiamos daqui mais fervorosos, mais dedicados, com o desejo de realmente servir, abençoar vidas, ó Deus. Milhões de pessoas aqui à nossa volta não conhecem ainda essa graça, não conhecem, não podem ter não têm a sua identidade, a sua vida mudada, o seu destino mudado, porque não conhecem o amor de Jesus. Nós queremos ser usados, ó Deus, não para fazer dessa igreja uma igreja grande, mas para amar e abençoar vidas. Há milhões de pessoas aí fora precisando ver em nós uma vida transformada pelo Evangelho. Usa nossas vidas, Deus, que essa manhã seja uma manhã de consagração, de transformação, de colocarmos todo o nosso ser diante do Senhor, reconhecendo que Tu és maravilhoso e o Teu amor está derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.